Terceiro livro de Macabeus. Capítulo 1. Quando Filopator aprendeu com aqueles que retornaram que as regiões que tinham sido controladas, conquistadas por Antíoco, ele deu ordem às suas forças, à infantaria e à cavalaria. Levou consigo sua irmã Arsinoe e marchou para a região próxima a Ráfia, onde os partidários de Antíoco estavam acampados. Mas um certo Teodoto, determinado a executar o plano que havia elaborado, levou consigo as melhores armas ptolemaicas que tinham sido anteriormente entregues a ele, e foi à noite à tenda de Ptolomeu, planejando matá-lo sozinho e assim colocar fim na guerra. Mas Dositeu, conhecido como filho de Drímilo, um judeu por nascimento que mais tarde mudou de religião e apostatou das tradições ancestrais, havia levado o rei dali e providenciado para que um certo homem insignificante dormisse na tenda. E assim aconteceu que este homem recebeu a vingança planejada para o rei. Para uma luta ainda mais amarga, resultou disso, e a questão estava tendendo a favor de Antíoco. Arsinoe foi às tropas com lamentos e lágrimas e com os cabelos totalmente desgrenhados e os exortou a defender a si mesmos e a seus filhos e esposas bravamente, prometendo dar a cada um 2 minas de ouro se vencesse a batalha. E assim aconteceu que o inimigo fugiu e foram feitos muitos cativos. Depois de frustrar o plano, Ptolomeu decidiu visitar as cidades da vizinhança e encorajá-las. Fazendo isso e dando presentes aos seus lugares sagrados, ele fortaleceu a moral de seus súditos. Como os judeus tinham enviado alguns de seu concílio e anciãos para saudá-lo e trazer-lhe presentes de boas-vindas e congratular-se sobre o ocorrido, ele ficou ainda mais ansioso por visitá-los assim que possível. Depois que chegou a Jerusalém, ele ofereceu sacrifício a Elohim Supremo e fez ofertas de gratidão e fez o que era adequado ao lugar santo. Então, ao entrar no lugar e ficar impressionado por sua excelência e beleza, maravilhou-se com a boa ordem do templo e teve o desejo de entrar no Santo dos Santos. Quando disseram que isso não era permitido porque nem mesmo os membros de sua própria nação podiam entrar ali, nem mesmo todos os sacerdotes, mas somente o sumo sacerdote, que tinha preeminência sobre todos, e somente uma vez por ano, o rei não ficou convencido. Nem mesmo depois que a Torá foi trazida e lida para ele deixou de afirmar que devia entrar dizendo: mesmo que estes homens sejam privados desta honra, eu não serei. Ele perguntou porque quando entravam em qualquer outro templo, ninguém ali interrompia, e alguns negligentemente diziam que era errado entender isso como um sinal em si mesmo. Mas como isso aconteceu, disse o rei, por que não deveria entrar, pelo menos um pouquinho, quer eles gostem disso ou não? Então os sacerdotes, em todas as suas vestimentas, prostraram-se e solicitaram ao Elohim Supremo que ajudasse na presente situação e impedisse a violência deste mau propósito e encher o templo com choros e lágrimas. E aqueles que permaneceram atrás da cidade ficaram agitados e preocupados, supondo que algo misterioso estivesse acontecendo. As virgens que tinham sido fechadas em suas câmaras saíram precipitadamente com suas mães, salpicaram o cabelo com pó e encheram as ruas com gemidos e lamentações. As mulheres que tinham recentemente se preparado para o casamento abandonaram as câmaras nupciais preparadas para sua união e, negligenciando a modéstia apropriada, correram de modo desordenado pela cidade. Mães e amas secas abandonaram até mesmo crianças recém-nascidas, aqui e ali, algumas em casas, outras nas ruas, e sem olharem para trás, ajuntaram-se no mais elevado templo. Várias eram as súplicas dos que se reuniram ali por causa do rei que estava planejando fazer. Além disso, os cidadãos mais corajosos não tolerariam que seu plano fosse executado ou que seu propósito fosse cumprido. Eles gritaram aos seus companheiros para pegarem armas e morrerem corajosamente pela Torá ancestral e criaram um distúrbio considerável no lugar santo. E sendo abertamente contidos pelos idosos e anciãos, recorreram à mesma postura de súplica adotada pelos outros. Enquanto isso, a multidão, como antes, estava engajada em oração, enquanto os anciãos próximos ao rei tentavam, de várias maneiras, dar sua opinião arrogante sobre o plano que havia traçado. Mas ele, em sua arrogância,
não deu atenção a nada e começou a se aproximar, determinado a cumprir o plano que havia traçado. Quando aqueles que estavam ao seu redor viram isso, passaram a clamar juntamente com o nosso povo, aquele que tem poder para defendê-los nesse problema e não negligenciar este ato oníquo e arrogante. O choro contínuo, veemente e combinado das multidões resultou em imenso alvoroço, pois parecia que não somente os homens, mas também as paredes e toda a terra recuavam, pois de fato, por todo este tempo, preferiam a morte à profanação do lugar. Capítulo 2. Então o sumo sacerdote Simão, de frente para o santuário, dobrando os joelhos e estendendo as mãos com calma e dignidade, orou como segue: Yahweh, Elohim, Rei dos céus e soberano de toda a criação, Kadosh entre os Kadoshim, o único governante, todo-poderoso, dá atenção a nós, que estamos sofrendo gravemente por causa de um homem ímpio e profano, inflamado em sua audácia e poder. Pois tu, o Criador de todas as coisas e governador de tudo, é um governante justo, e julgarás aqueles que tiverem agido em insolência e arrogância. Destruíste aqueles que, no passado, cometeram injustiça, entre os quais estavam os gigantes, que confiaram em sua força e coragem, a quem destruíste trazendo sobre eles um enorme dilúvio. Consumiste com fogo e enxofre os homens de Sodoma que agiram arrogantemente, que eram notórios por seus vícios, e fizeste deles um exemplo para os que vieram depois. Tornaste conhecido o teu grande poder, infligindo muitas e variadas punições o audacioso faraó, que tinha escravizado o teu santo povo Israel. E quando ele os perseguiu com carros e grande exército, venceste-o nas profundezas do mar, mas levaste em confiança os que puseram sua confiança em ti, o governante de toda a criação. E quando viram as obras de tuas mãos, louvaram a ti, o Todo-Poderoso. Tu, ó Rei, quando criaste a grande e imensurável terra, escolheste esta cidade e santificaste este lugar para teu nome, embora não tivesses necessidade de nada. E quando o glorificaste por tua mão, magnificante manifestação, fizeste dele um firme fundamento para a glória de teu grande e honrado nome. E como amaste a casa de Israel, prometeste que se tivéssemos complicações e a tribulação nos alcançasse, ouvirias nossa petição quando viéssemos a este lugar e orássemos. E de fato, és fiel e verdadeiro. E porque muitas vezes, quando nossos pais foram oprimidos, ajudaste-os em sua humilhação e resgataste-os de grandes males. Vê agora, Rei, que por causa de nossos muitos e grandes pecados, somos esmagados com sofrimento, sujeitos aos nossos inimigos alcançados pela desesperança. Em nossa desgraça, este homem audacioso e profano tenta violar o lugar santo da terra dedicado ao teu nome. Pois tua morada, o céu dos céus, é inacessível ao homem. Mas como graciosamente concedeste tua glória sobre o teu povo Israel, santificaste esse lugar. Não nos punas pela profanação cometida por estes homens, nem nos responsabilizes por ela, para que os transgressores não se orgulhem em sua ira, ou exultem na arrogância de sua língua, dizendo: esmagamos a casa do santuário, como as casas ofensivas são esmagadas. Limpa nosso pecado, dispersa nossos erros, e revela tua misericórdia nesta hora. Que tua misericórdia nos alcance com rapidez e coloque louvores na boca daqueles que estão tristes e com o espírito abatido, e nos dê paz. Depois disso, Elohim, que vê todas as coisas, o primeiro Pai de todos, santo entre os santos, tendo ouvido a súplica legítima, açoitou aquele que tinha se exaltado com insolência e audácia. Ele o agitou de um lado para o outro como o junco é agitado pelo vento, de modo que caiu sem ação no chão, e além de ficar com os membros paralisados, foi incapaz até de falar, pois ficou impressionado com o justo juízo. Então amigos e guarda-costas, vendo a severa punição que se abateu sobre ele, temendo que perdesse sua vida, rapidamente o arrastaram para fora, tomados de pânico e seu medo sem medida. Depois de algum tempo, ele se recobrou e, embora tivesse sido punido, não se arrependeu, mas começou a fazer ameaças mais amargas. Quando chegou ao Egito, aumentou seus atos de malícia,
instigado pelos mencionados colegas de copa e companheiros que não estavam acostumados a nenhuma justiça. Ele não se contentou com seus atos licenciosos, mas também continuou com tal audácia que geraram mais notícias em várias localidades. E muitos de seus amigos, intencionalmente observando o propósito do rei, também seguiram sua vontade. Ele planejou infligir desgraça pública à comunidade judaica e instalou uma pedra sobre a torre do pátio com a seguinte inscrição: todos aqueles que não sacrificarem não entrarão em seus santuários, e todos os judeus entrarão sujeitos a um registro que envolve a cobrança de taxa de vontades e a condição de escravos. Os que objetarem a isso serão levados à força e entregues à morte. Os que forem registrados também terão um corpo marcado a fogo com uma folha de hera, símbolo de Dionísio, e também serão reduzidos à sua condição limitada anterior. Para não parecer que era inimigo de todos, ele escreveu abaixo: mas, se algum deles preferir se juntar àqueles que foram iniciados nos mistérios, terá a mesma cidadania que os alexandrinos. Ora, alguns, porém, com uma aversão óbvia ao preço a ser pago para manter a religião de sua cidade, prontamente se entregaram, pois esperavam aumentar sua reputação por meio de sua futura associação com o rei. Mas a maioria agiu firmemente, com espírito corajoso, e não se afastou de sua religião. E pagando dinheiro em troca de sua vida, confiantemente tentaram se salvar do registro. Eles permaneceram resolutamente esperançosos de obter ajuda e abominaram aqueles que se separaram deles, considerando-os inimigos da nação judaica e privando-os da amizade comum e da ajuda mútua. Capítulo 3. Quando o rei ímpio compreendeu esta situação, ficou tão furioso que nem somente ficou encolerizado contra os judeus que viviam em Alexandria, mas foi ainda mais amargamente hostil contra os que viviam na zona rural e ordenou que todos fossem prontamente reunidos em um local e mortos pelos meios mais cruéis. Enquanto os preparativos para isso eram feitos, um rumor hostil circulou contra a nação judaica por aqueles que conspiravam para fazer-lhes mal, com o pretexto de que eles impediam que outras pessoas observassem seus próprios costumes. Os judeus, porém, continuaram a manter boa vontade e uma lealdade inabalável à dinastia, mas por adornarem a Elohim e se conduzirem por sua Torá, mantiveram sua separação com respeito aos alimentos. Por esta razão, pareciam odiosos a alguns, mas como adornavam seu estilo de vida com os bons atos de pessoas justas, foram estabelecidos em boa reputação entre todos os homens. Contudo, os que eram de outras raças não davam atenção ao bom serviço que os judeus prestavam à sua nação, o que era um assunto comum entre todos. Em vez disso, tagarelavam sobre as diferenças em adoração e alimentos, alegando que estas pessoas não eram leais nem ao rei nem às autoridades, mas hostis e opostas ao governo. Assim, atribuíram grande reprovação a eles. Os gregos da cidade, embora não os tratassem mal, quando viam um tumulto inesperado ao redor destas pessoas e as multidões que se formavam repetidamente, não eram fortes o suficiente para ajudá-los, pois viviam sob tirania. Tentavam consolá-los, ficando angustiados com a situação, e esperavam que as coisas mudassem, pois esta grande comunidade não devia ser abandonada ao seu próprio destino, quando não tinha cometido nenhuma ofensa. E alguns de seus vizinhos, amigos e sócios já tinham separado alguns particularmente e estavam empenhados em protegê-los e em fazer os mais sinceros esforços para ajudá-los. Então o rei, orgulhoso de sua presente felicidade, e não considerando o poder supremo de Elohim, mas supondo que preservaria constantemente seu propósito, escreveu esta carta contra eles. O rei Ptolomeu Filopator, aos seus generais e soldados no Egito e em todos os distritos, saudações de saúde. Eu e nosso governo estamos muito bem. Quando aconteceu nossa expedição na Ásia, como sabeis, cheguei à conclusão, de acordo com o plano, pela deliberada aliança dos deuses conosco em batalha, e consideramos que não devíamos governar as nações da Síria e da Fenícia pelo poder da lança, mas não devíamos tratá-las com clemência e grande benevolência, tratando-as muito bem. E quando concedemos grandes somas em dinheiro aos templos das cidades,
Chegamos também a Jerusalém e honramos o templo destas pessoas ímpias, que nunca cessam sua tolice. Aceitaram nossa presença por palavra, mas não por atos, porque quando propusemos entrar na parte mais interior de seu templo e honrá-la com ofertas magníficas e muito bonitas, foram arrebatados por seu conceito tradicional e nos impediram de entrar, mas foram poupados do exército de nosso poder por causa da benevolência que temos para com todos. Mantendo sua manifesta má vontade em relação a nós, tornaram-se o único povo entre todas as nações que mantém uma postura desafiadora ao rei e aos seus próprios benfeitores e não tem disposição de aceitar qualquer ação como sincera. Mas nós, quando chegamos vitoriosos ao Egito, acomodamos-nos à sua tolice e agimos adequadamente, pois tratamos todas as nações com benevolência. Entre outras coisas, fizemos conhecida a todos nossa anistia a todos os seus compatriotas aqui, por causa de sua aliança conosco e aos incontáveis negócios confiados a eles desde o princípio, e nos aventuramos a fazer uma mudança, decidindo considerá-los dignos da cidadania alexandrina e fazê-los participantes de nossos ritos religiosos regulares. Mas em sua malícia inata, entenderam isso de modo contrário e desprezaram o que é bom. Como inclinam-se constantemente ao mal, eles não apenas rejeitaram a cidadania impagável, mas também por palavra e por silêncio. Abominam aqueles dentre eles que estão sinceramente dispostos a nós. Em toda situação, de acordo com seu infame modo de vida, secretamente suspeitam que logo alteraremos nossa política. Por isso, plenamente convencido por essas indicações, que estão indispostos em relação a nós de todas as formas, tomamos precauções com receio de que uma desordem repentina mais tarde surja entre nós. Tenhamos estas pessoas ímpias às nossas costas como traidores e inimigos bárbaros. Por isso, damos ordens para que logo que esta carta chegar, envia-nos aqueles que vivem entre nós, juntamente com suas esposas e filhos, com tratamento insultuoso e severo, e presos com segurança em grilhões de ferro para sofrerem a morte certa e vergonhosa que convém aos inimigos. Pois quando todos estes forem punidos, temos certeza de que durante o resto do tempo, o governo será estabelecido por nós em ordem e no melhor estado. Mas quem abrigar qualquer judeu, pessoas idosas, crianças ou até mesmo crianças bem pequenas, será torturado até a morte com os tormentos mais odiosos, juntamente com sua família. Qualquer pessoa que dê informação receberá a propriedade daquele que incorrer em punição, e também 2.000 dracmas do tesouro real, e será recompensado com sua liberdade. Todo lugar que servir de abrigo a um judeu se tornará inacessível e será queimado com fogo, e se tornará inútil por todo o tempo de uma criatura mortal. A carta foi escrita na forma acima. Capítulo 4. Em todo lugar onde este decreto chegou, foi organizado um banquete pago pelos cofres públicos, para os gentios com gritos e alegria, pois a inimizade crônica que há muito tempo estava em sua mente, tornava-se agora manifesta e aberta. Mas entre os judeus houve pranto incessante, lamentação e clamores cheios de lágrimas. Em toda parte, seus corações estavam queimando, e eles gemiam por causa da destruição inesperada que repentinamente havia sido decretada contra eles. Qual distrito ou cidade, ou qualquer lugar habitável, quais ruas, não estavam cheias de pranto e lamentação por eles? Pois com este espírito severo e cruel, eles estavam sendo mandados, todos juntos pelos generais de várias cidades, para que, vendo suas punições incomuns, até mesmo alguns de seus inimigos, percebendo o objeto comum de piedade diante de seus olhos, refletissem sobre a incerteza da vida e derramassem lágrimas diante da miserável expulsão destas pessoas. Pois uma multidão de homens grisalhos, lentos e inclinados pela idade, estava sendo levado forçada a marchar a passo rápido pela violência com que eram levados deste modo vergonhoso. E mulheres jovens que tinham acabado de entrar na câmara nupcial para compartilhar a vida de casada, trocavam a alegria pela lamentação. Seus cabelos, perfumados com mirra por cinzas, e eram arrastadas sem o véu, e todas juntas levantavam lamento, em vez de uma canção matrimonial, quando eram feridas pelo tratamento áspero dos gentios. Em cadeias e à vista de todos, elas eram violentamente arrastadas até o local de embarque,
seus maridos, na força da juventude, tendo o pescoço rodeado por cordas, em vez de enfeites, passaram os últimos dias de sua festa de casamento em lamentações, em vez de alegria e folia jovial, vendo a morte imediatamente diante de si. Foram embarcados como animais selvagens, levados sob a coação de grilhões de ferro. Alguns foram presos pelo pescoço aos bancos dos barcos, outros tiveram os pés presos por grilhões inquebráveis. E além disso, foram confinados debaixo de um convés sólido, de modo que, com os olhos em total escuridão, sofreria o tratamento dado aos traidores durante toda a viagem. Quando estes homens foram levados ao palácio, chamado Skedia, e a viagem foi concluída como o rei havia ordenado, ele ordenou que fossem presos no hipódromo que havia sido construído com um muro de um perímetro monstruoso diante da cidade, e que era bem adequada para transformá-los em um espetáculo óbvio a todos que chegassem à cidade ou que fossem da cidade para o interior, de modo que não podiam nem se comunicar com as forças do rei, nem alegar estarem dentro do perímetro urbano. E quando isto aconteceu, o rei, ouvindo que os compatriotas dos judeus que moravam na cidade frequentemente saíam em segredo para lamentar amargamente o ignóbil infortúnio de seus irmãos, ordenou em sua ira que estes homens fossem tratados exatamente da mesma forma que os outros, sem que se omitisse nenhum detalhe de sua punição. Toda a raça devia ser registrada individualmente, não para o trabalho pesado mencionado anteriormente, mas para ser torturada com os ultrajes que ele havia ordenado, e por fim, destruídos no intervalo de um só dia. O registro destas pessoas, portanto, foi conduzida rápida, amarga e com profundo zelo desde o raiar do sol até quando ele se pôs, e embora incompleto, foi interrompido depois de 40 dias. O rei ficou grande e continuamente cheio de alegria, organizando banquetes em honra aos seus ídolos, com a mente alienada da verdade e uma boca profana, louvando coisas mudas que não são capazes nem mesmo de se comunicar ou de vir em socorro de alguém e proferindo palavras impróprias contra o Elohim Supremo. Mas depois do intervalo anteriormente mencionado, os escribas declararam ao rei que não podiam mais fazer o censo dos judeus por causa de sua inumerável multidão. Embora a maior parte deles ainda estivesse no país, alguns ainda residindo em suas casas e alguns no lugar determinado. A tarefa era impossível de ser realizada porque todos os generais estavam no Egito. Depois de ameaçá-los severamente, acusando-os de terem recebido propina para planejar um meio de fuga, ele foi claramente convencido sobre o assunto, quando eles disseram e provaram que tanto o papel quanto as penas que usavam já tinham acabado. Mas isto foi um ato da invencível providência daquele que estava ajudando os judeus desde os céus. Capítulo 5. Então o rei, completamente inflexível, ficou cheio de ira esmagadora e chamou Hermon, guardador dos elefantes, e ordenou-lhe que no dia seguinte drogasse todos os elefantes, 500, com grandes quantidades de incenso e vinho sem mistura, e os levasse para dentro, enlouquecidos pela grande abundância de licor, para que os judeus encontrassem seu destino. Depois de dar esta ordem, ele voltou ao seu banquete, e juntamente com seus amigos e os oficiais do exército, que eram especialmente hostis aos judeus. E Hermon, guardador dos elefantes, agiu fielmente para cumprir as ordens. Os servos incumbidos de cuidar dos judeus saíram à noite e prenderam as mãos das pessoas desditosas e providenciaram sua custódia durante a noite, convencidos de que toda a nação experimentaria sua destruição final. Aos gentios, aprecia que os judeus tinham sido abandonados, porque em suas cadeias estavam forçosamente confinados de todos os lados, mas com lágrimas e uma voz difícil de silenciar, todos eles clamaram a Yah Todo-Poderoso e Soberano de todo poder, seu Elohim, misericordioso e Pai, orando para que ele vingasse o mau desígnio contra eles, e em uma manifestação gloriosa os livrasse do destino preparado para eles. Assim sua súplica subiu fervorosamente ao céu. Hermon, porém, depois de haver drogado os impiedosos elefantes até que ficassem cheios de grande abundância de vinho e fartos de incenso, apresentou-se no pátio de manhã cedo para informar o rei sobre os preparativos. Mas Yah enviou ao rei uma porção de sono.
Esta beneficência que desde o princípio, noite e dia, é concedida por aquele que concede a quem lhe apraz. E pela ação de ar, ele foi vencido por um sono tão profundo e tão prazeroso que falhou totalmente em seus propósitos iníquos e em seu plano inflexível. Então os judeus, vendo que tinham sobrevivido à hora determinada, louvaram o seu Kadosh Elohim e novamente rogaram àquele que é facilmente apaziguado que mostrasse o poder de sua mão toda poderosa aos seus arrogantes gentios. Mas agora, como já estava quase na metade da 10ª hora, a pessoa que estava incumbida dos convites, vendo que os convidados estavam reunidos, aproximou-se do rei e o cutucou. E quando teve dificuldade para levantá-lo, chamou atenção para o fato de que a hora do banquete estava quase passando, e lhe deu um relato da situação. O rei, depois de considerar isso, voltou a beber e ordenou que os que estavam presentes para o banquete se reclinassem à sua frente. Quando isso foi feito, eles os incentivou e se entregaram à folia e a tornarem alegre a presente porção do banquete, celebrando tudo mais. Depois de a festa transcorrer por algum tempo, o rei chamou Hermon e com grandes ameaças quis saber por que os judeus ainda estavam vivos. Mas quando ele, com a ajuda de seus amigos, observou que, sendo ainda noite, havia cumprido completamente a ordem que lhe havia sido dada, o rei, possuído por uma selvageria, pior que a de Falares, diz que os judeus foram beneficiados pelo seu sono de noite. Mas ele acrescentou: amanhã, sem demora, prepararei os elefantes da mesma forma para a destruição dos iníquos judeus. Depois de o rei haver falado, todos os presentes, pronto e alegremente, em harmonia, deram sua aprovação e cada um foi para sua casa. Mas não usaram a noite tanto para dormir, mas para planejar todos os tipos de insultos contra aqueles que pensavam estar condenados. Então, logo que o galo cantou, Hermon, tendo equipado os animais, começou a conduzi-los ao longo da colunata. As multidões da cidade tinham sido reunidas para este espetáculo desprezível e estavam ansiosamente aguardando o romper do dia. Mas os judeus, em seu último suspiro, desde que o tempo acabou, estenderam suas mãos para os céus e, com súplica muito cheias de lágrimas e cantos de lamentação, imploraram ao Supremo Elohim que os ajudasse mais uma vez. Os raios do sol ainda não tinham brilhado, e enquanto o rei recebia seus amigos, Hermon chegou e o convidou a sair, indicando que o rei desejava estava pronto. Mas ele, ao receber o relato e estando ainda surpreso pelo incomum convite para sair, pois havia sido completamente vencido pela incompreensão, perguntou qual era o assunto e o que havia sido tão zelosamente realizado para ele. E este foi o ato de Elohim, que governa todas as coisas, pois havia implantado na mente do rei um completo esquecimento daquilo que ele havia anteriormente planejado. Então Hermon e todos os amigos do rei observaram que os animais e as forças armadas estavam prontas. Ó rei, de acordo com o teu propósito. Mas ao ouvir estas palavras, ele ficou cheio de uma ira esmagadora, porque pela providência de Elohim, toda a sua mente tinha sido perturbada a respeito destes assuntos. E com um olhar ameaçador ele disse: se vossos pais ou filhos estivessem presentes, eu teria preparado para eles um rico banquete para os animais selvagens em lugar dos judeus, que não me deram motivo para reclamação e demonstraram um grau extraordinário e uma firme lealdade aos meus ancestrais. De fato, teria sido privados da vida em lugar deles, se não houvesse uma afeição que surge de nossa educação em comum e de vossa utilidade. Assim Hermon sofreu uma inesperada e perigosa ameaça, e seus olhos tremularam e seu semblante caiu. Os amigos do rei, um a um, saíram, sombria e despercebidamente, e despediram a multidão, cada um para sua ocupação. Então os judeus, depois de ouvirem o que o rei tinha dito, louvaram a Yah Elohim, rei dos reis, pois isso também foi seu auxílio que eles receberam. O rei, porém, reuniu novamente a festa, do mesmo modo, e mandou que os convidados voltassem à celebração. Depois de chamar Hermon, ele disse, em um tom ameaçador: quantas vezes, desgraçado infeliz, devo dar ordem sobre estas coisas? Equipe os elefantes agora, uma vez mais, para a destruição dos judeus amanhã. Mas os oficiais que estavam à mesa com ele, espantando-se com a estabilidade de sua mente, objetaram da seguinte forma: ó rei, por quanto tempo nos testará, como se fôssemos idiotas, ordenando agora pela terceira vez que sejam destruídos
e novamente revogando teu decreto sobre o assunto. Como resultado, a cidade está em um tumulto por causa da expectativa. Ela está cheia de pessoas e também em constante perigo de ser saqueada. Diante disso, o rei, Falares, em tudo e cheio de loucura, não levou em conta as mudanças de opinião que tinham acontecido dentro dele, para a proteção dos judeus, e fez resolutamente o juramento irrevogável de que os enviaria à morte sem demora, esmagados pelos joelhos e pés dos animais. E também marcharia contra a Judéia e rapidamente a jogaria ao chão com fogo e lança, e queimando até o chão o templo no qual não pôde entrar. Rapidamente o esvaziaria para sempre daqueles que ofereciam sacrifícios ali. Então os amigos e oficiais saíram com grande alegria e confiantemente posicionaram as forças armadas nos lugares da cidade mais favoráveis para se montar guarda. Ora, quando os animais tinham sido virtualmente levados a um estado de loucura, por assim dizer, pelos fragrantes tragos de vinho misturado com incenso, e tinham sido equipados com aparelhos terríveis, o guardador dos elefantes entrou no pátio perto da alvorada, com a cidade agora cheia de incontáveis multidões, lotando o caminho para o hipódromo, e comunicou ao rei o assunto em questão. Assim, ele, tendo enchido sua mente com uma ira profunda, saiu precipitadamente com toda a força ao lado dos animais, querendo testemunhar com invulnerável coração e com seus próprios olhos a dor e a destruição horrenda do povo judeu. E quando os judeus viram a poeira levantada pelos elefantes passando pelo portão e pelas forças armadas, bem como pela marcha da multidão, e ouviram o barulho alto e tumultuoso, pensaram que este era o último momento de sua vida, o fim de seu mais miserável suspense, e diminuindo a lamentação e os gemidos, beijaram-se uns aos outros, abraçando parentes e caindo nos braços uns dos outros, pais e filhos, mães e filhas, e outras com crianças ao seio, sugando seu último leite. E não somente isso, mas quando consideraram a ajuda que tinham recebido dos céus, prostraram-se no chão todos juntos, tirando os bebês do peito, e clamaram em alta voz, implorando ao soberano sobre todo o poder que se manifestasse e tivesse misericórdia deles, pois estavam agora às portas da morte. Capítulo 6. Então certo Eleazar, famoso entre os sacerdotes do país, que tinha alcançado uma idade muito avançada e cuja vida tinha sido totalmente adornada com todos os tipos de virtude, orientou os anciãos ao seu redor para pararem de clamar ao Kadosh Elohim e orarem assim: Rei de grande poder, Elohim Altíssimo Todo-Poderoso, que governa toda a criação com misericórdia, olha para os descendentes de Abraão, ó Pai, para os filhos do Kadosh Yaakov, povo de tua porção consagrada, que está precedendo como estranho em terra estrangeira. Faraó, com sua abundância de carros, o antigo governante do Egito, exaltando sua insolência iníqua e sua língua orgulhosa, tu destruíste juntamente com seu exército arrogante, afundando-os no mar, manifestando a luz de tua misericórdia sobre a nação de Israel. Senaqueribe, exultando em forças incontáveis, o rei opressor dos assírios, que já havia alcançado controle sobre todo o povo pela lança e foi exaltado contra a tua santa cidade. Tu, ó Iá, partiste em pedaços mostrando o teu poder a muitas nações. Os 3 companheiros na Babilônia, que voluntariamente entregaram a vida às chamas para não servirem às coisas vãs, tu resgataste sem um dano sequer, nem mesmo no cabelo, umedecendo a fornalha de fogo com orvalho e voltando as chamas contra teus inimigos. Daniel, que por meio de calúnias invejosas foi jogado aos leões, tu trouxeste sem um arranhão. E Jonas, defiando no estômago de um enorme monstro marinho, tu, Pai, guardaste e restauraste ileso a sua família. E agora tu, que odeias a insolência, todo misericordioso e protetor de todos, revela-te rapidamente à nação de Israel, que está sendo tratada insultuosamente pelos gentios abomináveis e iníquos. Mesmo que nossas vidas tenham sido enredadas em impiedades em nosso exílio, resgata-nos da mão do inimigo. E pelo modo que há a escolher, não permita que a mente orgulhosa louve suas vaidades na destruição de teu povo amado, dizendo: nem mesmo seu Elohim pode resgatá-los. Mas tu, ó Eterno, que tens toda a força e todo o poder, guarda-nos agora e tem misericórdia de nós, que pela insolência insensível dos iníquos
estamos sendo privados da vida como traidores, e que hoje os gentios se curvem com medo de teu poder invencível, ó honrado, que tens poder para salvar a nação de Jacó. Toda a multidão de crianças, com seus pais, suplicam-te com lágrimas, que todos os gentios vejam que estás conosco, ó Iá, que não escondeste o rosto de nós, mas exatamente como disseste, mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei. Assim fazes, ó Iá. Assim que Eleazar estava terminando sua oração, o rei chegou ao hipódromo com os animais e toda a arrogância de suas forças. E quando os judeus viram isso, levantaram-se grandes clamores aos céus, de modo que até mesmo os vales próximos ressoaram com eles e trouxeram um incontrolável terror sobre o exército. Então, o gloriosíssimo, todo-poderoso e verdadeiro Elohim revelou sua face e abriu os portões celestiais, dos quais desceram 2 gloriosos anjos de aspecto terrível, visíveis a todos os judeus. Eles se opuseram às forças do inimigo e os encheram de confusão e terror, prendendo-os com algemas que não podiam ser retiradas. Até mesmo o rei começou a tremer fisicamente e esqueceu sua insolência obstinada. Os animais recuaram, caindo sobre as forças armadas que vinham atrás deles, e começaram a esmagá-los e destruí-los. Então a ira do rei se transformou em piedade e em lágrimas por causa das coisas que havia planejado. Pois quando ouviu os gritos e os viu caírem abruptamente na destruição, chorou e furiosamente ameaçou seus amigos, dizendo: Estás cometendo traição, e sobrepujais os tiranos em crueldade. E até mesmo eu, vosso benfeitor, estás tentando privar de domínio e vida secretamente, planejando atos para prejuízo do reino. Quem foi que tomou cada homem de sua casa e incessantemente reuniu aqui aqueles que fielmente sustentaram a fortaleza do nosso país? Quem foi que tão iniquamente impôs estes tratamentos insultuosos àqueles que desde o princípio diferem de todas as nações em sua boa vontade para conosco e frequentemente têm aceitado com prontidão os piores dos perigos humanos? Afrouxai e soltai suas cadeias injustas, enviai-os de volta para casa em paz, pedindo perdão por vossas ações. Libertai os filhos de Elohim do céu, vivo e todo-poderoso, que desde o tempo de nossos ancestrais até agora tem concedido uma livre e notável estabilidade ao nosso governo. Estas então foram as coisas que ele disse, e os judeus imediatamente soltos louvaram o seu Kadosh Elohim e Salvador, pois haviam escapado da morte. Então o rei, quando voltou à cidade, chamou o oficial responsável pelos impostos e ordenou que ele providenciasse para os judeus vinho e tudo mais que fosse necessário para um banquete de 7 dias, decidindo que eles deviam celebrar seu resgate com toda alegria no mesmo lugar onde tinham esperado encontrar sua destruição. Consequentemente, aqueles que foram tratados vergonhosamente e estiveram próximos da morte, ou melhor, às suas portas, participaram de um banquete de libertação, em vez de uma morte lamentável e amarga, e cheios de alegria, dividiram entre os participantes o lugar que havia sido preparado para sua destruição e sepultamento. Eles deixaram de entoar cantos fúnebres e entoaram a canção de seus pais, louvando a Elohim, seu Salvador e realizador de maravilhas, pondo fim a todo pranto e lamentação. Formaram corais como sinais de alegria serena. Da mesma forma, também o rei, depois de convocar um banquete para celebrar estes eventos, deu graças aos céus, incessante e profundamente pelo resgate inesperado que experimentou. E aqueles que anteriormente criam que os judeus seriam destruídos e se tornariam comida de pássaros, e alegremente os tinham registrado, gemiam como se eles mesmos tivessem sido alcançados pela desgraça, e sua ousadia ígnea foi vergonhosamente apagada. Mas os judeus, depois de organizar o coral, passaram o tempo festejando ao acompanhamento de alegres ações de graças e salmos. E quando ordenaram um rito público para celebrar estes acontecimentos em toda a sua comunidade e para seus descendentes, instruíram a observância dos dias de banquete não para bebedeira e glutonaria, mas por causa da libertação que tinham recebido de Elohim. Então pediram ao rei que os mandasse para casa. Assim, seu registro foi realizado no dia 25 de Pacom, ao dia 5 de Epeipe, por 40 dias, e sua destruição foi marcada do dia 5 ao dia 7 de Epeite,
os 3 dias, nos quais Iá de todos muito gloriosamente revelou sua misericórdia e os resgatou juntos e ilesos. Então eles festejaram, supridos de tudo pelo rei, até o dia 14, no qual também pediram para ir embora. O rei atendeu a seu pedido imediatamente e escreveu a seguinte carta para os generais nas cidades, expressando generosamente sua preocupação. Capítulo 7. Final. Rei Ptolomeus Filopator, aos generais no Egito e todos que têm autoridade em seu governo, saudações e boa saúde. Nós e nossos filhos estamos muito bem, e o grande Elohim está orientando nossos assuntos conforme sua vontade. Certos amigos nossos, frequentemente instigando-nos com intenção maligna, persuadiram-nos a reunir os judeus do reino em um corpo para puni-los com penalidades bárbaras como traidores, pois declararam que nosso governo nunca seria firmemente estabelecido até que isso fosse realizado, por causa da má vontade destas pessoas para com todas as nações. Também os fizeram ser tratados com severidade e como escravos, ou melhor, como traidores, e cingindo-se com uma crueldade mais selvagem que a do costume cita. Tentaram, sem averiguação ou exame, estragá-los à morte, mas muito severamente os ameaçamos por estes atos e, de acordo com a clemência que temos para com todos os homens, poupamos suas vidas, já que chegamos a perceber que o Elohim dos céus certamente defende os judeus, sempre tomando parte, como um pai faz por seus filhos. E já que levamos em conta a amável e firme boa vontade que tiveram por nós e nossos ancestrais, simplesmente os absolvemos de toda acusação de qualquer tipo. Também ordenamos que cada um e todos retornem à sua própria casa e que ninguém em nenhum lugar lhes cause dano nem os reprove pelas coisas irracionais que aconteceram, pois devias saber que se planejarmos algum mal contra eles ou causarmos a eles alguma dor, sempre teremos não um homem, mas o soberano sobre todo o poder, o Elohim Altíssimo, e tudo inevitavelmente como um antagonista para vingar tais atos. Ao receber esta carta, os judeus não saíram apressadamente para ir embora, mas pediram ao rei que em suas próprias mãos fossem entregues aqueles que prontamente transgrediram contra o Elohim Kadosh e a Torá de seu Elohim, para que recebessem a punição merecida, pois declararam que aqueles que, pensando em si mesmos, tinham transgredido os mandamentos divinos, nunca seriam favoravelmente dispostos ao governo do rei. Então o rei, admitindo e aprovando a verdade do que disseram, concedeu-lhes uma permissão geral, de modo que livremente e sem autoridade ou supervisão real, pudessem destruir todos aqueles que em seu reino tinham transgredido a Torá de Elohim. Depois de o aplaudirem como convém, seus sacerdotes e toda a multidão gritaram aleluia e partiram com alegria. E assim, ao seu modo, puniram e entregaram a uma morte pública e vergonhosa seus compatriotas que tinham se contaminado. Neste dia, entregaram à morte mais de 300 homens e guardaram um dia como um festejo alegre, pois tinham destruído os profanadores. Mas aqueles que tinham se mantido fiéis a Elohim até a morte, toda a alegria da libertação, começaram a partir da cidade, cheios de todos os tipos de flores perfumadas, com alegria e dando graças ao Elohim de seus pais, o eterno Salvador de Israel, em palavras de louvor e em todos os tipos de canções melodiosas. Quando chegaram a Ptolemaida, chamaram-na de produtora de rosas, por causa de uma característica do lugar. E ali a frota os esperou, de acordo com o desejo comum, por 7 dias. Ali celebraram sua libertação, pois o rei havia providenciado generosamente todas as coisas para sua jornada, para que cada um fosse para sua própria casa. E quando desembarcaram em paz, com a devida ação de graças, ali também do mesmo modo decidiram observar estes dias como um festejo alegre durante o tempo de sua estada. Então, depois de inscrevê-los como santos em um pilar e dedicar um lugar de oração ao lado do festejo, partiram ilesos, livres e muito alegres, já que por ordem do rei tinham sido trazidos em segurança, por terra, mar e rio, cada um para sua casa. Também possuíram grande prestígio entre seus inimigos, sendo tratados com honra e respeito,
e não foram submetidos ao confisco de suas posses por ninguém. Além disso, todos recuperaram sua propriedade de acordo com o registro, de modo que aqueles que se apossaram delas as restituíram com grande temor. Assim, o Elohim Supremo realizou perfeitamente grandes atos para a sua libertação. Bendito seja o libertador de Israel, para todo sempre. Amém.